Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre uma jovem chamada Mary Michelle Fleming. Mary, como muitos jovens, tinha muitos planos para o futuro, mas infelizmente esses planos foram interrompidos de uma maneira inacreditável. Um certo dia, uma vizinha a viu correndo em direção à sua casa e pedindo ajuda. A maneira que ela estava deixou essa vizinha assustada. Depois desse dia, os investigadores começaram uma busca incansável para encontrar o responsável por tudo aquilo. E o que esse homem contou aos investigadores quando viu que não escaparia é inacreditável. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sino das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E agora, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje aconteceu em St. Charles, Missouri. Era 25 de julho de 1980 e as fontes não dizem o horário exato, mas já estava se aproximando do horário do almoço quando uma mulher chamada Dale Presser, de 21 anos, estava em seu quarto, olhou pela janela e viu uma jovem correndo na direção de sua residência. Dale disse em uma entrevista que logo percebeu que já havia visto aquela jovem pela vizinhança e era perceptível que ela estava precisando de ajuda, pois ela não vestia roupas, vestia apenas um top e dava para ver manchas vermelhas nela. Dale ficou muito assustada com o que estava vendo e imediatamente correu na direção de seu marido, que também estava em casa, e lhe contou tudo o que viu. O marido dela abriu a cortina da janela e logo deduziu que aquela jovem havia sido atacada por alguém e que se ela estava correndo, então provavelmente alguém a estava perseguindo. Ela chegou a bater na porta desse casal. O marido da Dale decidiu sair da casa e foi na direção daquela jovem para tentar ajudá-la. Enquanto isso, Dale correu para o telefone e chamou a polícia. Segundo relatos do casal, as únicas palavras ditas por aquela jovem foram "me ajude". Assim que ela falou isso, caiu para trás. Dale, ao ver tudo aquilo, estava muito assustada e relatou que ficava repetindo freneticamente o seu endereço ao policial que a atendeu. O marido dela fez o que pôde para tentar salvar aquela jovem e quando viu que ela não respondia, ele rapidamente entrou em sua casa novamente e pegou um lençol para cobri-la, pois, como já dito, ela não estava usando roupas. E ele ficou ali, ao lado dela, até que a polícia chegasse no local. Assim que os profissionais de emergência chegaram e analisaram a vítima, eles logo perceberam que não havia mais nada que pudessem fazer para tentar ajudá-la. Um objeto pontiagudo havia sido usado contra aquela jovem. As partes afetadas foram coração, pulmão e garganta. Ela perdeu a vida ali mesmo, e agora os investigadores da polícia foram chamados. O primeiro investigador a chegar na cena foi um homem chamado Pat McCarrick, e ele logo foi conversar com o casal que testemunhou aquela jovem correndo em seus últimos momentos. E o casal contou a ele tudo o que viu. Não demorou muito e eles conseguiram a identificação dela. Seu nome era Mary Michelle Fleming. Ela nasceu em 8 de dezembro de 1961 em St. Louis, Missouri, e tinha apenas 18 anos nessa época. Segundo o investigador Pat, fazia apenas 2 meses que ela havia terminado o ensino médio. Mary tinha uma grande família, e ela era a mais nova de 8 filhos. Um de seus irmãos disse em uma entrevista que ela era considerada o bebê da família. E ela estava planejando ir para a faculdade no outono e estava muito feliz com os seus novos planos para o futuro. Ela também tinha muitos amigos. Uma amiga dela chamada Tracy Kipper disse em uma entrevista que Mary, além de muito linda e popular, também era muito inteligente. Rapidamente, eles iniciaram as investigações, e para eles ficou claro onde tudo aquilo havia acontecido. Pois da varanda, onde ela não resistiu, eles podiam ver um rastro de manchas vermelhas que indicavam por onde Mary havia corrido. Sim, enquanto ela corria, ela deixava um grande rastro para trás
que seria usado pelos investigadores posteriormente. Seguindo esse rastro deixado por ela, eles chegaram em um duplex e descobriram que era ali que ela morava com sua mãe e irmã mais velha. E as evidências encontradas no local explicavam aos investigadores como provavelmente tudo aconteceu. Olhando as portas, eles viram que não havia sinais de entrada forçada e logo deduziram que, ao entrar na residência, ela provavelmente não trancou a porta. Concluíram que quem fez aquilo com ela a estava perseguindo. Claramente, Mary estava preparando o almoço quando tudo aconteceu, pois, olhando o fogão, eles viram que ela estava cozinhando ovos e também estava preparando uma salada. Eles acreditam que o culpado entrou na casa escondido sem que ela percebesse, e quando ela foi para a sala de estar, ele a surpreendeu, e foi ali que tudo aconteceu, pois havia uma grande mancha de sangue no tapete da sala de estar. O estado em que a casa estava mostrava que Mary havia lutado incessantemente contra quem fez aquilo com ela, pois havia livros e vários outros objetos pelo chão, fora várias outras manchas de sangue que eles encontraram espalhadas pela casa. Eles também encontraram o short e a roupa íntima dela jogados no chão, e isso indicou a eles que a motivação de quem fez aquilo era relações não consentidas. Se baseando nas manchas pela casa, eles concluíram que Mary saiu da residência pela porta do fundo, mas outras evidências indicavam que o culpado saiu pela porta da frente. O investigador concluiu isso, pois, segundo ele, eles encontraram uma mancha de dedos na porta, e para ele, o culpado acabou deixando aquela mancha quando fugiu, mas ainda precisavam mandar para análise para ver se pertencia a ele mesmo. Enquanto os investigadores estavam na casa fazendo toda a investigação e coletando todas as evidências, o telefone começou a tocar. Era o irmão de Mary ligando para falar com ela. Brian disse em uma entrevista que estava esperando que sua irmã atendesse, é claro. E por isso, quando um homem atendeu, ele imediatamente ficou preocupado. Logo aquele homem se identificou como investigador da polícia e perguntou se Brian conseguiria entrar em contato com a sua mãe imediatamente. Quando Brian respondeu que sim, o investigador pediu que ele fosse imediatamente ao hospital acompanhado de sua mãe, que lá eles conversariam. Assim que chegaram lá, os familiares dela foram encaminhados para uma sala de emergência e foi lá que eles receberam a triste notícia do que havia acontecido com ela. Eles ficaram devastados e incrédulos. Um irmão dela, chamado Dennis Fleming, chegou um pouco depois, e ele contou em uma entrevista que, ainda sem saber o que estava acontecendo, entrou na sala de emergência e logo perguntou à sua mãe o motivo de estarem ali. E quando a sua mãe lhe contou, aquilo o abalou muito. Eles não conseguiam acreditar que alguém fosse capaz de fazer isso com a sua irmã mais nova e na maneira em que ela foi vista pela última vez. Ele acrescentou que, a partir daquele momento, sua família nunca mais foi a mesma, pois todos eles consideravam a Mary o bebê da família, por ser a mais nova, e isso fazia com que a dor fosse maior ainda. Os investigadores começaram a conversar com amigos, conhecidos e familiares da Mary para ver se alguém conseguia dar alguma pista sobre quem poderia ser o culpado pelo que aconteceu com ela. E foi aí que eles descobriram que a Mary havia comentado com algumas pessoas que estava recebendo ligações de uma pessoa que ficava dizendo coisas obscenas a ela e ela estava ficando preocupada com isso. Ela comentou também que achava que essa pessoa a conhecia, que era alguém próximo de sua família, pois em algumas dessas ligações, essa pessoa a chamou por um apelido que só os seus familiares conheciam. Em outra ligação, a pessoa chegou a dizer o tamanho do sutiã que ela usava. Ela comentou sobre isso também com um rapaz com quem ela estava se relacionando. E para os seus irmãos, ela disse que achava que o rapaz que fazia essas ligações se chamava Mike. Não ficou claro nas fontes o motivo de Mary ter desconfiado de Mike, mas, ao ouvir isso, os investigadores decidiram que precisavam conversar pessoalmente com esse rapaz. Eles conseguiram localizá-lo e, quando conversaram com ele, segundo o investigador Pat, o Mike teve algumas atitudes muito estranhas.
Assim que os investigadores lhe contaram o que havia acontecido com a Mary, o Mike não mostrou estar espantado com a notícia. Ele mostrou até um pouco de indiferença. E isso fez com que os investigadores começassem a desconfiar ainda mais dele, pois essa não é uma atitude típica de uma pessoa que recebe esse tipo de notícia sobre um amigo. Os investigadores foram logo dizendo sobre as suspeitas da vítima a respeito das ligações que ela estava recebendo e que ela havia comentado com várias pessoas que achava que era o Mike quem estava ligando para ela e falando aquelas coisas desagradáveis. Porém, ao ouvir isso, o Mike imediatamente negou ser o responsável por aquelas ligações e também falou que não tinha nada a ver com o que aconteceu com ela. Que ele estava trabalhando no dia em que tudo aquilo aconteceu com ela, que o seu serviço ficava longe dali e que o seu patrão podia confirmar isso. Enquanto um dos investigadores conversava com ele, outros agentes aproveitaram para vasculhar a casa do rapaz. Até que um deles encontrou na pia da cozinha algo que ele considerou que pudesse ser uma evidência incriminatória. Ele viu que havia uma faca de lâmina dobrável em cima da pia, e olhando mais de perto, ele desconfiou que uma mancha naquela faca parecia ser sangue. Rapidamente, ele coletou uma amostra daquela mancha para enviar a um laboratório. Levando em consideração que o rapaz apresentou um álibi, os investigadores precisaram ir confirmar com o patrão dele se ele realmente estava trabalhando no momento em que tudo acontecia com a Mary. E, segundo o investigador Pat, eles conseguiram confirmar esse álibi. Ao ir até a empresa em que ele trabalhava, foi confirmado que ele trabalhou o dia inteiro. Mas, mesmo assim, os investigadores enviaram as amostras do que encontraram naquela faca para um laboratório forense, e quando os resultados saíram, eles confirmaram que o que havia nela não era sangue. Com isso, o Mike foi eliminado da lista de suspeitos. Logo depois disso, o relatório do médico legista ficou pronto. O relatório dizia que um dos golpes penetrou o coração. Também havia uma lesão penetrante no pulmão esquerdo e no pescoço havia um ferimento com vários centímetros de comprimento. Um dos investigadores disse que, devido a esses ferimentos, é impressionante dizer que Mary ainda conseguiu correr até a casa de seus vizinhos. Que ela conseguiu fazer isso porque era uma jovem muito saudável e forte e que estava determinada a sobreviver. Mas, infelizmente, mesmo se esforçando ao máximo em seus últimos minutos de vida, isso não foi suficiente para que ela sobrevivesse. Olhando os pertences pessoais dela, os investigadores conseguiram encontrar em sua bolsa um comprovante de compra que mostrava que, momentos antes de correr para a casa do seu vizinho, ela havia ido em um supermercado comprar algumas coisas. Olhando a lista do que ela comprou, eles viram que ela foi até lá para comprar os ingredientes da salada que ela estava preparando. E eles viram que aquele supermercado ficava bem próximo à residência dela, dava para ir a pé. Essa foto que vocês estão vendo agora mostra a distância entre a residência dela e o supermercado. Os investigadores decidiram ir até lá conversar com várias pessoas para ver se alguém conseguia dar alguma pista que pudesse ajudar. Várias pessoas disseram que viram a Mary no supermercado naquele dia e algumas pessoas, inclusive, disseram que conversaram com ela. Mas todas essas pessoas disseram que ela estava sozinha, não viram ninguém suspeito perto dela. Outras 2 testemunhas disseram que viram a Mary andando por uma rua perto de sua casa enquanto voltava do supermercado, mas essas mesmas pessoas disseram que não se lembram de ter visto alguém próximo ou até mesmo perseguindo a jovem. Com base no que os investigadores estavam ouvindo dessas pessoas, eles começaram a traçar a linha do tempo dos acontecimentos. Segundo o comprovante que saiu da caixa registradora, a Mary pagou por suas compras às 10h48 da manhã, mas ela não saiu do supermercado imediatamente. Ela ficou conversando com uma amiga por alguns minutos. Por volta das 10h50, ela finalmente saiu daquele supermercado e foi embora para casa a pé. Pouco depois de chegar em casa, ela já precisou começar a lutar por sua vida, pois, segundo um dos investigadores, pouco depois das 11 horas, ela caiu na varanda de seu vizinho.
E para estreitar ainda mais o tempo em que ela chegou em casa e o ataque começou, os policiais conversaram com uma amiga dela que informou que havia ligado para a residência dela às 11 horas da manhã. Ela sabia que nesse momento a Mary estaria em casa, mas não foi ela quem atendeu a ligação. Segundo sua amiga, quem atendeu foi um homem. Porém, como a amiga dela sabia que naquele horário apenas a Mary estava em casa, ela passou a pensar que talvez tivesse discado para o número errado. Mas, ao ouvir a sua história, o investigador Pat disse que não acredita que ela tenha ligado para o número errado, que ela ligou sim para a casa da Mary e que falou com o assassino dela. Agora os investigadores sabiam que poucos minutos depois de entrar em casa, a Mary foi surpreendida pelo culpado por tudo o que aconteceu com ela. E agora, depois de conseguirem traçar a linha do tempo, eles queriam encontrar qualquer pista que os ajudasse a encontrar o responsável. Enquanto as investigações continuavam, a comunidade de St. Charles continuava com muito medo, pois sabiam que o culpado ainda estava solto e que a qualquer momento poderia fazer mais uma vítima. E tudo aquilo era ainda mais difícil para os familiares dela. O irmão dela, chamado Dennis, disse que nessa época não conseguia dormir e nem se concentrar em seu trabalho, pois ficava o tempo todo esperando qualquer notícia dos investigadores. Ele não via a hora de descobrir que quem fez aquilo com a sua irmã mais nova havia sido preso, mas isso estava demorando demais para acontecer. Os investigadores decidiram voltar ao supermercado e começaram a rastrear todas as pessoas que estavam por ali no horário em que a Mary fez as suas compras, até que eles conseguiram conversar com uma mulher que estava no estacionamento desse supermercado, e ela contou algo muito importante para os investigadores. Segundo seus relatos, ela estava no estacionamento do supermercado guardando as compras que havia feito ali naquele dia, até que ela ouviu o que parecia ser alguém correndo, e quando olhou, viu que era um homem. E ele corria muito rápido, era como se estivesse fugindo de alguém. Quando os policiais pediram que aquela mulher mostrasse a direção de onde aquele homem estava vindo, ela apontou para um lugar que fazia divisão entre a residência da Mary e o estacionamento do supermercado. É este local que estou mostrando para vocês nas imagens. Bastava sair da casa da Mary, dar alguns passos, descer por aquele local e já estava dentro do estacionamento. E foi exatamente aquele percurso que aquele homem fez correndo, o que indicava que ele estava vindo da direção da casa dela. Essa mulher falou que conseguiu dar uma boa olhada naquele homem, pois ele veio correndo em sua direção e passou por ela antes de entrar no veículo. Ela falou que ele era um homem branco, que tinha cabelos longos e loiros que iam até a gola da blusa e que aparentava ter aproximadamente 30 anos. Ele estava usando uma camisa de botão de cor clara e a calça dele também tinha uma cor clara. Aquela mulher também se lembrou do carro que ele estava dirigindo. Segundo seus relatos, era um carro conversível branco de tamanho normal. E quando ele saiu do estacionamento, saiu cantando pneu, como se estivesse realmente com muita pressa. Ela também conseguiu dar detalhes de como era o rosto daquele homem, e com isso eles conseguiram fazer um retrato falado dele. O detetive Pat disse que aquela mulher foi uma testemunha incrível pela riqueza de detalhes que ela conseguiu dar a eles. Depois de tudo que ela lhes contou, eles concluíram que naquele dia ela havia cruzado com um homem que tirou a vida de Mary. Os investigadores não perderam tempo e logo começaram a divulgar na mídia o retrato falado que fizeram daquele homem. Não demorou muito e uma menina de 15 anos, que morava perto da residência da Mary, entrou em contato com os investigadores e disse que na manhã em que tudo aquilo aconteceu, ela estava andando de bicicleta pela vizinhança por volta das 10h45. Então, um homem que era muito parecido com o retrato falado que os policiais estavam divulgando e que estava dirigindo um carro muito parecido com as características dadas por aquela mulher, começou a persegui-la. Ela acrescentou que enquanto andava em sua bicicleta, aquele homem passou com o seu carro perto dela por pelo menos 3 vezes, e ele passava bem devagar e ficava a encarando.
Segundo seus relatos, aquele homem não falou nada com ela, apenas a olhava de uma maneira que a deixou muito desconfortável. Ela tinha certeza de que ele a estava observando, até que ela decidiu ir para casa. Ao ouvir os relatos dessa garota, os policiais chegaram à conclusão de que o culpado por tudo aquilo estava rondando a vizinhança à procura de uma vítima. Que, de início, provavelmente, a menina que estava na bicicleta seria sua vítima. Mas, a partir do momento em que ela foi para casa e ele a perdeu de vista, ele viu a Mary andando sozinha por ali e concentrou a sua atenção nela. A mídia continuou a divulgar o caso sem parar, e isso fez com que novas pistas fossem surgindo. Um funcionário de uma loja local entrou em contato com os investigadores para falar a respeito de um cliente que tinha tido uma atitude que, para ele, foi suspeita. Segundo essa testemunha, um homem com um carro com as mesmas características dos relatos chegou na loja em que ele trabalhava e falou que precisava que eles pintassem o seu carro urgentemente, que ele nem se importava com a cor que eles iriam pintar. O nome desse homem era Richard Robertson. Esse homem tinha 37 anos e já havia cometido vários crimes, ou seja, sua ficha criminal era extensa. E o investigador Pat o conhecia, pois ele já o prendeu anteriormente. Os investigadores saíram à procura dele e o encontraram em seu trabalho. Ao atender os policiais, aquele homem não reconheceu o investigador Pat. Então, de início, ele tentou enganar os investigadores, dizendo que era outra pessoa. Ele ficava usando um apelido diferente e dizendo que não era o homem que eles estavam procurando. Mas o investigador decidiu não se identificar logo de início e nem dizer que o conhecia. Ele deixou que aquele homem fosse falando, e quanto mais ele falava, mais ele mostrava que estava tentando enganar os investigadores. Ele estava muito agitado e nervoso ao conversar com os agentes. Porém, havia uma coisa nessa história que estava intrigando os investigadores. O Richard tinha um carro que correspondia às características dadas pela testemunha, mas ele não se parecia nem um pouco com o homem do retrato falado. Pat falou que não só viu o retrato falado, como ouviu a testemunha dando todas as características do homem que ela viu correndo naquele dia. Então, ele tinha quase certeza que aquele homem não era o Richard. Mas eles acreditavam que ele sabia quem era o homem que estava dirigindo o carro no dia em que a Mary perdeu a vida, e que por isso ele estava tão agitado ao conversar com eles. Mas Richard continuava dizendo que era outra pessoa e que os investigadores haviam se confundido. Vendo que ele não falaria a verdade, o investigador decidiu dizer a ele que o conhecia, que ele o prendeu uma vez e que poderia provar que o conhecia porque sabia que uma parte de uma de suas orelhas, a orelha esquerda, havia sido arrancada em uma mordida durante uma briga e que ele estava vendo a sua orelha esquerda faltando um pedaço. Que ele sabia que ele era o Richard que eles estavam procurando. Ao ouvir isso, aquele homem parou de mentir e admitiu que realmente era o homem que eles estavam procurando. Os investigadores disseram a ele que o carro dele havia sido visto muito próximo ao local onde tudo aconteceu com a Mary, e que eles sabiam que o carro dele estava envolvido naquele caso, e que aquela era a última chance que ele tinha de confessar o que sabia. Richard disse aos investigadores que sabia que tinha antecedentes criminais, mas que agora havia mudado, que ele era um homem de família e que inclusive tinha um filho de 7 anos e que queria criar o seu filho. Aproveitando isso que ele falou, o investigador Pat disse a ele que aquela era a última oportunidade que ele tinha de se tornar réu ou testemunha naquele caso, que eles sabiam que provavelmente ele não era o culpado, mas que se ele decidisse não dizer o que sabia como uma testemunha, ele se tornaria réu e ficaria por muito tempo sem ver o filho, que provavelmente o veria só quando ele fosse adulto, que a escolha estava em suas mãos. Ao ouvir isso, o Richard decidiu começar a falar. Ele contou aos investigadores que era um amigo dele que estava dirigindo seu carro naquele dia e que o nome do seu amigo era Tony.
que eles se conheciam há alguns anos, pois trabalharam juntos em um barco de pesca na Flórida, e que Tony foi até a cidade para visitá-lo e naquele dia pediu seu veículo emprestado. Logo, os policiais descobriram que o sobrenome de Tony era Lorette. O nome dele era Anthony Lorette. Richard explicou que o combinado entre eles era que Tony o levaria até o serviço e depois voltaria com o carro de Richard para casa para cuidar do filho dele de 7 anos. Porém, o Tony não fez isso. Ele ficou andando com o veículo do amigo o dia inteiro e deixou o filho dele de apenas 7 anos sozinho em casa enquanto Richard trabalhava. Na manhã seguinte, ele simplesmente foi embora para sua casa, que ficava em Topeka, no Kansas. Richard falou que estava chateado com o amigo e que esperava nunca mais vê-lo, mas no dia seguinte, Tony ligou para ele e falou que havia feito algo muito ruim que não deveria ter feito enquanto estava visitando Richard. Segundo Richard, ele não deu detalhes do que havia feito, apenas disse isso. E nessa ocasião, todas aquelas informações estavam sendo repassadas pela mídia incessantemente. E eles, inclusive, estavam dizendo que o carro que o culpado estava usando era um conversível muito parecido com o carro que o Richard tinha. E ele estava vendo todas essas notícias e lendo os jornais. Todos na cidade estavam. Nessa hora, Richard já começou a desconfiar que o Tony havia feito tudo aquilo. E por isso ele foi até aquela loja e pediu que o funcionário trocasse imediatamente a cor do seu conversível para que as pessoas não o ligassem ao que aconteceu com a Mary. Por isso, ele falou para o funcionário que nem se importava com a cor que ele iria pintar o carro, que ele só tinha pressa. Com isso, o funcionário começou a desconfiar dele. Depois de contar tudo isso aos investigadores, eles perguntaram se o Richard permitia que eles fossem até a sua residência e investigassem o local onde o Tony havia dormido enquanto se hospedava com eles. E eles também queriam investigar o veículo do Richard, e ele prontamente permitiu. Vários investigadores foram até a residência e começaram a vasculhar por todas as partes que conseguiam. Porém, nem na residência e nem no veículo eles estavam conseguindo encontrar qualquer evidência física. Até que, de repente, o telefone da casa do Richard tocou e a esposa dele foi atender. Em seguida, ela tampou o telefone com a mão e falou para os investigadores que era o Tony na ligação. Richard pegou o telefone para conversar com um amigo e pediu que um dos investigadores subisse as escadas, pois lá havia um outro telefone que ele poderia pegar e ouvir toda aquela ligação. Dessa forma, o investigador poderia tentar ouvir a confissão saindo da boca do próprio Tony. Rapidamente, o investigador foi até lá e pôde ouvir o Richard perguntando ao Tony por que ele havia feito aquilo com aquela jovem que tinha apenas 18 anos. E Tony respondeu que havia feito aquilo porque não teve outra escolha. Em seguida, Richard perguntou se ele havia deixado alguma evidência em sua residência que pudesse incriminá-lo, e Tony respondeu que a única evidência, que era a faca que ele havia utilizado, ele havia jogado em um rio. Os investigadores consideraram que foi muita sorte eles estarem na casa no momento em que o Tony ligou e confessou tudo aquilo ao amigo. Imediatamente, eles voltaram para a sede do departamento e concluíram que precisariam ir para a cidade onde o Tony estava morando e tentar localizá-lo o mais rápido possível. Eles se reuniram, conseguiram o endereço residencial dele e partiram para Topeka, no Kansas. Pat, que ouviu toda a ligação com ele confessando, conseguiu um mandado de prisão contra o Tony. Porém, ao chegarem em sua residência, não conseguiram localizá-lo. Rapidamente, vários departamentos diferentes começaram a procurar por Tony, e eles estavam concentrando as suas buscas na cidade onde ele morava. Como no início eles não tiveram muito êxito nas buscas, eles começaram a pensar que talvez ele pudesse ter fugido de lá, até que um grupo de investigadores descobriu que ele estava internado em um hospital. Ao chegarem lá, descobriram que o Tony, usando uma faca, havia feito um ferimento em si mesmo. A região afetada foi o pescoço,
Ele estava tentando cessar a própria vida, mas acabou recebendo atendimento médico e sobreviveu. Um dos investigadores disse que, olhando aquele ferimento em seu pescoço, ele viu que o ferimento era muito parecido com o que estava em Mary. A diferença foi que, infelizmente, ela não resistiu. Eles acreditavam que ele havia feito aquilo em si mesmo em um ato de desespero ou porque queria ter algum tipo de simpatia da parte dos policiais, pois estava percebendo que uma hora ou outra seria pego. Não demorou muito e os investigadores de St. Charles chegaram no hospital e o transferiram para a prisão do condado. Quando iniciaram o interrogatório com ele, ele rapidamente confessou que estava dirigindo o carro do seu amigo na manhã em que tudo aquilo aconteceu. Mas ele não confessou o mesmo que havia dito ao seu amigo por telefone. Pelo contrário, ele falou aos investigadores que não tinha nada a ver com o que havia acontecido com a Mary. Segundo suas palavras, o verdadeiro culpado de tudo aquilo foi um homem que havia pedido carona a ele em troca de dinheiro naquela manhã. Segundo seus relatos, ele estava andando com o carro do seu amigo pela cidade quando esse homem o parou e lhe ofereceu uma quantia em dinheiro para que ele o deixasse no estacionamento do supermercado. Ao chegarem lá, o homem desceu do carro e falou que apenas ia até uma residência que ficava ali perto e logo voltaria com o dinheiro dele. Por isso, ele ficou aguardando dentro do veículo. Mas, conforme o tempo foi passando e aquele homem não retornava, Tony decidiu descer do veículo e ir até a residência para ver o que estava acontecendo, pois ele queria receber o dinheiro. Assim que chegou lá, segundo seus relatos, ele olhou pela janela da frente e nesse momento pôde ver a Mary ali. Ele percebeu que ela estava muito machucada, pois havia manchas de sangue por todo o lugar. Então ele decidiu entrar na residência para ajudar aquela jovem. Ele estava tentando estancar os seus ferimentos. Mas, ao vê-lo ali, ela se assustou, começou a lutar e saiu correndo pela porta dos fundos. E ele então decidiu sair da casa, mas fez isso pela porta da frente. E, segundo seus relatos, foi nesse momento que ele deixou a marca de dedos na porta. Ao ouvir esses relatos dele, os investigadores concluíram que ele estava inventando uma confissão de acordo com o que estava sendo dito na mídia, pois na mídia eles disseram que achavam que a marca de dedos na porta da frente pertencia ao culpado e eles nunca mudaram essa versão. Porém, exames que foram feitos posteriormente provaram que as marcas de dedos ali pertenciam a Mary e não ao culpado, e Tony não sabia disso. Aí, por pensar que, ao fazerem testes, eles descobririam que a digital ali era dele, pois a mídia divulgava que as marcas ali eram do culpado, ele resolveu criar toda essa história. Os investigadores disseram a ele que ele precisaria ir com eles até St. Charles para que pudessem conversar melhor sobre os últimos acontecimentos. Mas não contaram a ele que tinham uma ordem de prisão. Com isso, segundo um dos investigadores, Anthony se mostrava bem confiante ao entrar na viatura e viajar com eles para St. Charles, pois ele acreditava que estava indo até lá para prestar o seu depoimento como testemunha. Achava que eles nem desconfiavam que ele era o culpado. Mas, assim que os policiais chegaram no departamento, eles logo disseram a ele que ele era o único suspeito de tudo o que havia acontecido com a Mary. E que várias testemunhas ouviram sozinho no conversível naquela manhã, incluindo aquela menina que estava andando de bicicleta e que disse que percebeu que ele a estava perseguindo. Para provar a ele que eles sabiam que ele estava mentindo, os investigadores começaram a mostrar a ele todas as evidências e relatos de testemunhas que possuíam. Mostraram a ele que montaram até mesmo um cronograma de como tudo aquilo havia acontecido. E depois de ser confrontado com todas as evidências que os investigadores estavam mostrando a ele começou a chorar e resolveu contar a verdade. Ele admitiu que era o culpado. Um dos investigadores disse que puderam perceber que ele começou a chorar porque estava preocupado consigo mesmo, e não pelo que havia feito com a Mary. O choro veio quando ele percebeu que os policiais sabiam que ele era o culpado e que ele seria punido por isso.
E quando os investigadores perguntaram por que ele havia feito aquilo com a Mary, ele resolveu mentir novamente. Contou que não tinha intenção de fazer aquilo, que sua intenção inicial era roubar, que ele estava no porão da casa procurando qualquer coisa que pudesse levar, e quando subiu as escadas, percebeu que a Mary estava lá. Ela se assustou e, segundo seus relatos, ele viu que não tinha outra escolha senão fazer o que fez. Mas um dos investigadores disse que não acredita nessa versão dele, que o fato dele já ter perseguido uma garota naquele mesmo dia mostrava que a sua intenção não era roubar residências. A conclusão dos investigadores foi que ele a viu entrando no supermercado, ficou esperando por ela, a viu saindo de lá e a seguiu. Seu objetivo era ter relações não consentidas, tanto que, quando ela correu, ela estava sem a parte de baixo de suas roupas. Logo após a confissão dele, os investigadores o acusaram formalmente por tudo o que havia acontecido com a Mary. Os investigadores logo entraram em contato com os familiares da Mary, e seu irmão Dennis disse que quando eles avisaram que haviam encontrado o culpado por tudo o que havia acontecido, foi como se um peso tivesse saído de suas costas. Eles perguntaram se eles já haviam ouvido falar em um homem chamado Anthony Lorette, se o conheciam, mas eles responderam que não. Puxando o histórico criminal daquele homem, os investigadores descobriram que ele já tinha um histórico de forçar relações com mulheres. No início dos anos 70, ele já havia sido acusado no Kansas por abusar de uma mulher. Por esse crime, ele foi condenado de 5 a 20 anos de prisão, mas cumpriu cerca de apenas 2 anos e já estava livre novamente. Dennis, o irmão dela, disse que quando sua família foi informada sobre esse histórico do Tony, eles ficaram revoltados, pois passaram a pensar que se aquele homem tivesse ficado preso, ele não teria feito aquilo com a Mary, que o fato da justiça ter decidido dar uma chance a ele permitiu que ele fizesse essa injustiça com a sua irmã. Mas, dessa vez, os promotores que estavam cuidando do caso estavam decididos a fazer com que a justiça nunca mais permitisse que aquele homem saísse da prisão. Eles estavam solicitando a pena de morte para o Tony pelo que ele fez com a Mary. O promotor do caso, chamado Don, falou em uma entrevista que ele se esforçou muito para mostrar ao júri que aquele não era um caso de um roubo que deu errado, que aquele homem era um predador e que tudo o que ele fez foi friamente premeditado. Que no início ele tinha outro alvo, que era uma garota que estava andando de bicicleta, até que a Mary cruzou o caminho daquele homem e a atenção dele se voltou para ela. Ele também mostrou as fotos da cena onde tudo aconteceu. Essas fotos mostravam várias manchas espalhadas pela casa, mostravam as roupas e outros objetos dela e como ela precisou lutar contra ele. O Dennis, irmão dela, falou que em um momento no julgamento, ele teve a oportunidade de ficar frente a frente com aquele homem e que a única coisa que ele conseguiu dizer foi que ele havia tirado a vida de sua tão amada irmã. Mas, segundo os relatos do Dennis, o Tony olhou para ele com um jeito de quem estava desdenhando de toda aquela situação. Em momento algum, ele mostrou remorso pelo que fez. O júri concordou com os advogados de acusação e ele foi considerado culpado pelo que aconteceu com a Mary e sentenciado à pena de morte. Quando ouviu a sentença, ele abaixou a cabeça e começou a chorar. A data da execução estava marcada para 29 de novembro de 1995, mas um dia antes ele recebeu a suspensão da mesma porque um de seus advogados de defesa alegou que ele tinha problemas mentais. Logo depois, a suspensão foi suspensa e a ordem era de que eles deveriam prosseguir com a execução. Quando viu que não iria escapar, o Tony resolveu confessar que aquela não foi a primeira vez em que ele cometeu crimes parecidos com aquele. Ele confessou que havia tirado a vida de mais 31 mulheres. Mas, na época, os detalhes de sua confissão não foram divulgados. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele teve a vida ceifada por injeção letal. E o irmão da Mary assistiu ele dando seu último suspiro. Ele explicou que resolveu ir ver pela sua irmã.
Os outros membros da família resolveram não ir. Em suas declarações finais, o Tony se desculpou com seus familiares e com os familiares de suas vítimas. Sua última refeição foi bife, uma dúzia de camarões fritos, batata assada, batatas fritas, cogumelos fritos, anéis de cebola fritos e 2 latas de Coca-Cola. Cerca de uma semana após o falecimento do Tony, foi divulgada uma entrevista com uma detetive que havia trabalhado no caso e que havia conduzido várias entrevistas com o Tony, inclusive com as suas confissões. E os locais onde ele relatou ter cometido esses casos são em North Little Rock, Arkansas, em Denver, Colorado, Flórida, Illinois, Kansas, em 3 cidades da Louisiana, Morgan City, Houma e Grand Isle, em Kansas City, em Independence, em Biloxi, Mississippi, em Omaha, Nebraska, Texas, um em Dallas e outro em Houston, e em uma rodovia interestadual entre Virgínia e Maryland. A Dale, a vizinha, disse que nunca mais se esqueceu daquele dia, que até hoje ela lembra vividamente de Mary correndo por sua vida, que é uma cena que ela jamais esquecerá. A família dela também nunca mais conseguiu se recuperar. Segundo o irmão dela, depois do que aconteceu, a família nunca mais se reuniu para comemorar o Natal e nenhum outro feriado como costumavam fazer. Mas um de seus irmãos disse em uma entrevista que se sente orgulhoso de saber da força que a sua irmã teve ao lutar por sua vida e que sente um alívio em pensar que nunca mais o Tony conseguirá fazer mal a outra pessoa. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe o seu like se ainda não o fez, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!